Nessa noite, depois de trabalhar horas extra até às 22 horas, xinguei mentalmente o meu novo chefe workaholic 1000 vezes. Desliguei o computador e preparei-me para sair. O corredor estava vazio, a luz amarela e quente iluminava-me como se estivesse destinada apenas a mim. Mas, mesmo em frente ao elevador, os meus passos pararam de repente. Uma faixa fria e negra serpenteava pelo chão, brilhando assustadoramente à luz. Era uma cobra. Uma cobra rei preta ridiculamente bonita. Fiquei atordoada durante vários segundos. Este edifício está cheio de escritórios, como pode haver uma cobra? Mas parecia fraca e quase não agressiva. Por algum motivo, estendi a mão e toquei-lhe na cabeça. Então, o corpo da cobra enrolou-se lentamente no meu braço, nem muito duro nem muito mole. O toque frio e sedoso arrepiou-me. Estranhamente, não fiquei assustada. Em vez disso, a sua presença arrepiante fez o meu coração apertar. Eu trouxe-a para casa. Comprei uma caixa de transporte e comida para animais de estimação no calor do momento, mas ela não comia nada. Só que cada vez que tocava no meu dedo, ela enrolava-se em mim. Pensei que ela só se enrolaria no meu braço. Tarde da noite, o ar-condicionado parou de repente. Virei-me e virei-me no calor. Enquanto adormecia, um arrepio subiu-me pela face, desceu pelo pescoço e desceu pelo peito. Eu instintivamente abracei aquela frescura. A cauda da cobra enrolou-se silenciosamente na minha cintura. Estava fria, mas tingida de uma ambiguidade indescritível. Meio adormecida, não a afastei. Na manhã seguinte, quando acordei, a cobra negra estava silenciosamente enrolada no meu peito. Parecia maior do que na noite anterior, mais pesada, e a língua cuspia a língua para fora. O meu coração tremeu. Qual era a sua origem? 1. Trabalhando horas extra até às 22 horas, amaldiçoei mentalmente o meu novo chefe workaholic 1000 vezes, com um ressentimento tão intenso que poderia ressuscitar um Deus mau. Depois de reunir os documentos e enviá-los para o seu e-mail, desliguei o computador e saí sem hesitações. Com o canto do olho, vi que as luzes do escritório do meu chefe ainda estavam acesas e soltei uma gargalhada irónica. O edifício comercial estava quase vazio. Apenas as luzes do corredor estavam acesas, de um amarelo quente, tal como as da frente do elevador. Puxei a gravata casualmente e segui em frente. No segundo seguinte, vislumbrei um brilho não identificado. Parei. Logo abaixo da parede em frente ao elevador, apareceu um objeto não identificado, semelhante a uma tira. Ele moveu-se. Fiquei atordoado quando o vi claramente. Era uma linda cobra rei preta, tão bela que cintilava sob a luz. Como é que uma coisa destas pôde aparecer no edifício de escritórios? De onde veio? A cobra parecia estranha. Era linda demais. Não seria apropriado ficar ali, poderia assustar os meus colegas amanhã de manhã. Assim, agi precipitadamente. Não tenho medo de cobras, especialmente as não venenosas. Baixei-me e bati levemente na cabeça da cobra com a ponta dos dedos. Ela parecia letárgica. Não demonstrava qualquer sinal de agressão. No segundo seguinte, aquela bela e robusta cobra negra deslizou pela minha mão, serpenteando pela ponta dos meus dedos. O seu corpo enrolou-se no meu braço, a cauda balançando no ar. Uma cobra muito dócil. Eu levei-a para casa. Comprei alguns artigos essenciais durante a noite. Uma cobra tão incrivelmente bela que parecia ter sido criada. Mas o edifício em que trabalho é inteiramente um espaço de escritórios. Quem criaria cobras ali? Decidi ir ao escritório no dia seguinte para perguntar. Nesse momento, a cobra estava firmemente enrolada no meu braço, sem vontade de descer. Era delicada, sedosa e fresca. Não suportaria ter uma cobra tão amigável por mais tempo. Definitivamente, tenho planos para ter um réptil como animal de estimação. Quando andava na escola, a minha família não permitia animais de estimação, muito menos répteis. Os gatos e os cães já eram suficientes para a minha mãe me dar uma lição. A minha mãe disse que se eu ousasse ter um, ela fingiria que eu não era filho dela. Depois de finalmente me formar, alguns anos mais tarde, finalmente alcancei a independência financeira. Encontrar esta cobra foi o destino. Sai da minha mão. Preciso de tomar um banho, disse eu, tirando a cobra. Esta cobra, um tanto grande, era bastante forte, pelo que foi necessário um certo esforço para a remover. O borbulhar da água abafou qualquer barulho lá fora. Quando saí, encontrei a cobra a rastejar para fora da caixa. De onde é que ela tirou forças para abrir a tampa? A cobra, com um ar doentio, enrolou-se na mesa. Aproximei-me e tentei alimentá-la, mas ela não comeu. Em vez disso, ao tocar na ponta dos meus dedos, ela voltou a enrolar-se instintivamente em mim. Desta vez, ela não se enrolou apenas no meu braço, mas rastejou por ele em direção ao meu pescoço, enrolando-se nele e tentando enfiar-se na minha gola. Esta cobra é demasiado familiar. O seu corpo era gelado e muito agradável ao toque. Levantei-a e voltei a colocá-la, desta vez usando algo para a pressionar para garantir que não se movesse. Depois deitei-me na cama. Estava tão exausto, que perdi os sentidos no momento em que a minha cabeça tocou na almofada.
À meia da noite, o ar-condicionado desligou-se sem aviso, e eu suava copiosamente enquanto dormia, enrolado no edredão. A colcha já tinha sido chutada para fora, mas eu continuava a suar. A sonolência e o calor lutavam um contra o outro até que, a dada altura, um frio repentino se espalhou pelo meu rosto, depois pelo pescoço e, finalmente, pelo peito. Instintivamente, abracei a fonte do frio e rapidamente voltei a adormecer. 2. Na manhã seguinte, acordei e vi a cobra enrolada no meu peito. Apanhei um susto. Como raio ela saiu. A cobra preta ainda estava a dormir. Era um pouco pesada e parecia maior do que a cobra-rei preta que eu tinha imaginado. Sentei-me e a cobra acordou, cuspindo a língua. Por que está aqui? Esfreguei os olhos. Uma cobra linda que se arrasta à meia da noite para dormir consigo. Que fofura. Olhei para o ar-condicionado desligado e liguei o telemóvel para ver a mensagem do proprietário sobre a falha de energia de ontem. A energia já voltou. A cobra-rei preta estava encolhida na minha cama, mal se mexia. Depois de me lavar e arranjar para o trabalho, tentei alimentá-la, mas ela continuava sem comer. Voltei a colocar a cobra na caixa de transporte e fui trabalhar. Estranhamente, o meu chefe workaholic na empresa ainda não respondeu aos documentos que enviei ontem à noite. Normalmente, como ele estava a fazer horas extra ontem à noite, deveria ter respondido ao meu e-mail nessa noite e talvez até ter encontrado algumas falhas. Mas agora, nem sequer deu instruções durante toda a manhã. Isto não é normal. Nesse momento, passou uma figura e eu chamei, assistente Laura. Gerente Lucas, o que se passou? Por que é que não vi o Sr. Mateus hoje? Ainda estou à espera da sua aprovação para um documento. O Sr. Mateus ligou a dizer que estava doente ontem à noite. Baixa médica. Boas notícias, até os workaholics podem ficar doentes. Ele disse quanto tempo vai estar fora. Ele já tratou do seu trabalho durante os 2 dias úteis que faltam desta semana. Eu trato do seu trabalho por enquanto e vou aprová-lo o mais rapidamente possível esta tarde. As minhas sobrancelhas relaxaram e troquei um olhar com a assistente Laura, um olhar de gratidão partilhada, um comentário de que a vida não é fácil para nós. Como assistente do Mateus, a sua carga de trabalho não é menos estressante do que a nossa. Quanto aos outros colegas, ao saberem que o chefe estaria ausente durante o resto da semana, já estavam a celebrar antecipadamente. O Mateus ingressou na nossa empresa há 2 meses e, a avaliar pelo apelido, é familiar da família Mateus. A nossa empresa é uma das marcas da família Mateus. Mateus é como um príncipe que apareceu do nada, adornando-se com um brilho dourado. A princípio, alguns colegas ficaram cativados pelo seu rosto e pelo seu físico distintamente superior de modelo masculino. Ao fim de 2 semanas de trabalho, até os colegas mais apaixonados, homens e mulheres, perderam fascínio por ele. O dia correu relativamente bem. No entanto, ainda pensava na cobra que acabara de encontrar em casa. Perguntei por aí durante o dia, mas não tinha ouvido falar de ninguém na empresa que tivesse cobras. Para minha surpresa, a cobra estava pacificamente aninhada no seu recinto para répteis. Ela só parecia um pouco indisposta. Fiquei a olhar para ela durante algum tempo e depois enviei uma mensagem ao dono do réptil que tinha adicionado para perguntar sobre ela. Gravei um vídeo e enviei-o. O dono respondeu rapidamente, enviando uma mensagem de voz. Ei, esta cobra parece uma fêmea, não é? Fixe. Onde é que a compraste? Uma segunda mensagem de voz surgiu logo a seguir, deu uma vista de olhos. Esta está doente ou no cio? O proprietário, aparentemente ainda bastante interessado, perguntou se poderíamos ter uma videochamada. Ele concordou e ligou-me de volta no segundo seguinte. Assim que coloquei a mão, a cobra, que tinha sido tão pegajosa na noite anterior, por algum motivo, olhava agora atentamente para mim durante vários segundos e depois esquivava-se quando tentei tocar-lhe. Claro que não adiantava esconder-me. Estendi a mão e agarrei-a. Primeiro, verifiquei o sexo. Para minha surpresa, não era uma fêmea. Arqueei uma sobrancelha e, sentindo um pouco de náusea, toquei. São 2. Mas a cobra resistiu com bastante força e mordeu-me. Macho, o tom do dono era claramente animado. É a primeira vez que vejo uma cobra-rei preta tão boa. Onde a compraste, irmãozinho? Encontrei. Apanhei. Que sorte. Fez uma pausa, depois a sua voz voltou. Irmão, está disposto a vender-me? Vou usá-la para reprodução e dar-lhe-ei um preço justo. Ou, se encontrar alguma cobra que goste, eu dar-lhe-ei outra. Enquanto o dono tagarelava, fui mordido pela cobra preta furiosa pela segunda vez. Chiado. 3. A cobra-rei negra, tão negra que não havia uma única mancha branca, as suas escamas brilhando com a luz, até um novato como eu poderia dizer que era de uma qualidade excepcional. Eu não concordei em vendê-la. As primeiras impressões são cruciais, e eu não suportaria separar-me de uma cobra tão bonita. Em segundo lugar, não tinha certeza se ela tinha dono. Antes do vídeo terminar, o dono disse com um toque de arrependimento. Parece que está no cio. É normal que não coma. Não faz mal se não comer durante 10 dias ou meio mês. Não se preocupe. Olhei para a cobra,
que tinha estado tão pegajosa na noite anterior, mas que agora estava subitamente agressiva, e levantei a mão para lhe tocar na cabeça. Sua coisinha, és tão ingrata. Até escapaste ontem à noite para dormir comigo na cama. Cobra. Ninguém te quer agora, por isso fica comigo por enquanto, murmurei-lhe, aparentemente a negociar. Que tal chamar-te Pérola? Tão bela como a pérola negra. A cobra negra enrolou-se e ignorou-me. Nem todas as cobras têm a mesma personalidade, por isso presumi que ela ainda não se tivesse adaptado ao ambiente. A noite passou em paz. A cobra não escapou. Depois de sexta-feira, o fim de semana chegou finalmente. Nessa noite, a cobra parecia estar exatamente como na noite em que a encontrei, enrolando-se na ponta dos meus dedos quando lhe toquei. Foi muito bom. Não sei se é porque estou a ser demasiado exigente, mas depois de ver a cobra preta à minha frente, as que vi online empalidecem em comparação. Era tão bonita e tão pegajosa. Não resisti a inclinar-me para beijar a cabeça da pérola e, nesse momento, ela soltou a língua, deixando uma sensação úmida. Mas, depois do beijo, ela agiu de forma um pouco estranha. De repente, afastou-se da minha mão, arrastou-se até à mesa e olhou-me com cautela. Estendi a mão para lhe acariciar a cabeça, mas, no segundo seguinte, fui novamente mordida. Como é que uma cobrinha pode mudar de expressão tão depressa? Sorri, mas ainda assim acariciei a cabeça da cobra. Foi só um beijo. Agora sou o seu mestre, certo? Qual é o problema com um beijo do seu mestre? Antes que ela me largasse, inclinei-me e voltei a beijá-la. A cobra ficou atordoada. Eu esbocei um sorriso maroto. As cobrinhas bonitas são feitas para serem beijadas até à morte pelos seus donos. Vou beijar-te outra vez da próxima vez. A cobra fugiu. Estava enrolada no bengaleiro do meu quarto, extremamente alerta. Que fofura. Deixei de a provocar, liguei o computador e continuei com a minha vida. A meio da conversa, recebi uma chamada. Era de um headhunter. Como estava em casa, coloquei o telefone em alta voz. Entrei na minha empresa atual logo após a licenciatura e demorei vários anos a chegar ao meu cargo atual. Subir na hierarquia não foi fácil. Havia muitas pessoas com mais experiência e ligações do que eu, e a minha única vantagem era a minha capacidade de trabalho. Como o headhunter me procurava, naturalmente quis experimentar. As pessoas ambicionam sempre cargos mais elevados. 4. Enquanto conversava com o headhunter, não reparei na cobra no cabide. Depois de desligar, senti um arrepio na nuca e percebi que a sua cauda estava enrolada em mim. Pérola. A cobra continuava enrolada no meu pescoço, olhando fixamente para o ecrã do meu computador, que continha o documento que eu tinha preparado para a entrevista de amanhã. O headhunter já me tinha contactado antes, e a chamada de hoje era para confirmar o horário da entrevista e alguns pormenores. Embora as entrevistas de fim de semana sejam um pouco trabalhosas, também é muito difícil encontrar tempo durante a semana. Vou ter de incomodar os RH da empresa do outro lado da rua. O chiado da cobra ecoou nos meus ouvidos. Acariciei-lhe a cabeça casualmente. Querida, espera até o papá trabalhar arduamente para conseguir um novo emprego e um aumento, e podes parar de ser intimidada por aquele chefe idiota. Vou levar-te para uma casa melhor. Assim que acabei de dizer isto, ela saiu a correr de repente. A cobra rei preta é toda preta, por isso, por vezes, quer esconder-se, o que dificulta a sua localização. Mas a pérola é bastante sensata. Mesmo quando rasteja para longe, fica onde eu a possa ver. Antes de dormir, verifiquei as portas e janelas da minha casa para garantir que não havia brechas para a cobra escapar. Olhando para trás, para a cobra, que estava muito relutante a entrar na caixa dos animais, suspirei baixinho: se não queres entrar, fica lá fora. Vendo que não a voltei a colocar na caixa, a pérola subiu naturalmente para a minha cama. Eu ri-me: por que é que as cobras insistem em dormir na cama? Ela ignorou-me. Depois de apagar as luzes, tateei em busca da cobra ao meu lado, na escuridão. A frescura ainda estava lá. Toquei-lhe na cabeça e inclinei-me para lhe dar um beijo. Boa noite. Depois de me formar na faculdade, comecei a viver sozinha. Depois de viver sozinha durante tanto tempo, é raro ver algum ser vivo para além de mim em casa, por isso é normal que fique um pouco entusiasmada. Depois do beijo, deitei-me. Tinha uma entrevista no dia seguinte e precisava de descansar um pouco. Sempre tive uma boa qualidade de sono e perdi os sentidos rapidamente depois de a minha cabeça ter batido na almofada. Naturalmente, não fazia ideia de que a cobra preta ao meu lado, depois de ser beijada, tinha congelado durante algum tempo. Menos ainda, à meia da noite, o outro lado da cama afundou e, do nada, apareceu o corpo de outro homem, ainda em estado de sonolência, movendo-se inconscientemente em direção à fonte de calor na cama. Dormi profundamente, mas, inesperadamente, tive um sonho verdadeiramente bizarro. Parecia um pouco paralisia do sono, mas a minha consciência estava turva e não conseguia acordar. Mas o sonho tinha um toque de sedução. Parecia que alguém me estava a tocar, ou a acariciar. Estranho ainda, era um homem. Quando abri os olhos, era a única na cama, o que confirmou ainda mais que se tratava apenas de um sonho com um toque de sedução. Não totalmente.
Olhei para a cobra enrolada em mim e como ela, de alguma forma, conseguiu rastejar para dentro da minha roupa na noite anterior, deixando várias marcas vermelhas no meu peito e na minha cintura. Tirei a culpada da minha roupa e segurei-a nas minhas mãos, encontrando os seus olhos ligeiramente atordoados, aparentemente tendo acabado de acordar. Olha o que estás a olhar. Embora não esperasse que uma cobra me entendesse, ainda assim levantei a minha camisola para lhe mostrar. A Pérola estalou a língua e depois enrolou-se, evitando-me. Agarrei-lhe o rabo, um pouco confusa. Gostas mesmo de mim? Não me deixas tocar-te, mordes-me e dormes no meu peito. Depois de alguns segundos a pensar, continuei a repreendê-la, deixaste o teu dono com todas estas marcas. Se alguém me vir por aí, pode pensar que me estou a divertir imenso. A cobra estava a fingir-se de morta. Como se tivesse compreendido a minha repreensão. 5. Depois de um banho rápido e de um lanche, mudei de roupa e saí para a entrevista. Enquanto me trocava, a Pérola estava deitada na cama atrás de mim. Olhei para trás, um pouco divertido. Pérola, estavas a olhar para mim, estás com vergonha agora. A cobra preta na cama estava enrolada, com a cabeça virada para o outro lado. Não somos da mesma espécie, mas somos do mesmo sexo. As cobras podem ser tímidas. Eu refleti. Alguém sabe se as cobras têm uma cognição semelhante? Arrumei o cabelo ao espelho e saí. Fechei as portas e janelas como habitualmente. A porta da frente da casa tinha uma fechadura de combinação e era um pouco velha. Quando me mudei, o proprietário pediu-me para mudar a palavra passe, mas eu não fazia ideia, por isso mudei para a palavra passe do meu telemóvel. Sou uma pessoa sentimental, e aquela sequência de números eram os primeiros 6 dígitos do meu ano de liceu. Estes 6 dígitos permeiam o meu dia-a-dia. A entrevista não demorou muito tempo. Jantei no exterior antes de regressar. A casa estava silenciosa quando regressei e, como era de esperar, não vi a cobra na caixa de transporte. Depois de procurar um pouco, finalmente encontrei-a na cadeira do meu computador. A Pérola tinha umas calças minhas por baixo. Por que é que também desenterrou as minhas roupas? Peguei na cobra que estava no meu lugar, um pouco cética. Não é uma cobra, não é um cão. A cobra, com o seu espírito tocante, abriu a boca e mordeu-me. Não doeu. Não sei se outras mordeduras de cobra doem, mas a Pérola só doeu nas 2 primeiras. Acariciei-lhe a cabeça, um pouco preocupada. Tens fome? Papá, dá-te alguma coisa para comer. Mas ela parecia ainda não querer comer. É como educar um filho pela primeira vez, se ele não come nem faz cocó, é realmente preocupante. Na tarde de domingo, o Headhunter ligou-me a dizer que tinha passado à próxima ronda de entrevistas e confirmou as minhas pretensões salariais. A cobra estava enrolada no meu braço quando o Headhunter ligou. Uma cobra orgulhosa. Ela não se aproximou ativamente de mim hoje, mas com um pouco de carinho forçado, deixou de se debater. Que fofura. Um beijo. Nos últimos dias, Pérola passou de inicialmente resistindo a agora resignada. É tão bonita, esqueci-me de quantos beijos já lhe dei. E porque é tão bom, já não tenho qualquer barreira psicológica para uma cobra dormir na minha cama, ou mesmo em cima de mim. Na segunda-feira de manhã, acordei sonolento e puxei a cobra de cima de mim. Não dormi bem ontem à noite. Afinal, as cobras têm uma temperatura corporal baixa e gostam de se enrolar. O contacto direto com a minha pele é incrivelmente assustador. E esta cauda inquieta enrolou-se na parte inferior do meu abdômen enquanto eu dormia. Foi um pouco estranho. Olhando para as marcas no meu corpo que não tinham cicatrizado no dia anterior e tinham reaparecido na noite anterior, suspirei. Vesti a minha roupa, cobrindo todas as marcas. Calculei então o tempo e cheguei ao escritório, quase na hora do trabalho. Hoje, o meu chefe, que tinha tirado uma rara baixa médica na semana passada, regressou. Estava de fato e gravata, ainda com uma expressão séria. No entanto, estava atrasado, meia hora inteira de atraso. E não parecia muito bem, como se não tivesse recuperado totalmente. Quando o grande diabo voltou, todos estavam como berinjelas geladas. De manhã cedo, os colegas entravam no escritório, um a um, para serem criticados. O Mateus não era o tipo de chefe que gritava comigo, mas ia apontando os meus defeitos aos poucos, expressando a sua insatisfação num tom calmo e robótico. Aparentemente, estar doente não afetou o espírito de luta do grande diabo. Chegou a minha vez. 6. Embora o meu cargo atual seja de gestor, honestamente, não é muito diferente do de qualquer outra pessoa. Eu ainda tive de ser repreendido. Além disso, quando o Mateus chegou, ficou um pouco insatisfeito ao saber que eu era gerente com apenas 26 anos. Parecia não acreditar que eu estivesse qualificado para o cargo. Como resultado, dava-me mais atenção no trabalho e, naturalmente, encontrava mais defeitos do que os outros. Pouco antes de eu chegar, os meus colegas olharam-me com pena. Senhor Mateus. O olhar do Mateus pousou em mim, e eu não sabia se era ilusão, mas ele parecia estar a avaliar-me da cabeça aos pés. O chefe, que eu acabara de conhecer, parecia incrivelmente enganador. Com o nariz alto e os olhos encovados, tinha um rosto agressivo.
Combinado com a sua estatura alta, até parecia um pouco mestiço. Lucas, chamou-me Mateus. Preparei-me para as críticas. Mas, em vez da crítica esperada, ouvi o homem à minha frente perguntar: há quantos anos está na empresa? Fiquei surpreendido por um momento antes de responder: Sr. Mateus, há mais de 4 anos. Então entrou logo após a licenciatura. Sim. Mateus fez uma pausa antes de perguntar: quando foi o seu último aumento? Agosto passado, acho eu. Veio junto com a promoção e o aumento. Não percebia porque é que o Mateus estava a fazer perguntas que poderiam ser facilmente respondidas por qualquer pessoa do RH. Estávamos em agosto do ano passado, claramente ainda não tinha passado um ano. Com um chefe tão difícil, sinto que não vou receber um aumento durante 2 anos. É melhor mudar de emprego. O seu salário é um pouco baixo comparado com as suas capacidades, disse o homem à minha frente, abrindo e fechando a boca. Que tal um aumento de 30%? Há algo de errado com a minha audição. O meu chefe está, na verdade, a falar linguagem humana. Um som celestial. Sr. Mateus, está a falar comigo. Nem queria acreditar que era o mesmo chefe que me tinha feito trabalhar até às 22 horas da semana passada. Bem, o senhor está satisfeito com este aumento? Tentei limpar a mente e perguntei: Sr. Mateus, está satisfeito com o meu trabalho? Embora a empresa pudesse oferecer um aumento salarial para me manter se me demitisse agora, ainda nem sequer o tinha mencionado. Qual era o sentido? E a oferta era de 30% no imediato. Quando é que a empresa se tornou tão generosa? Este aumento é um pouco complicado, uma vez que o Headhunter me prometeu pelo menos 20%, talvez até 25%. Se receber um aumento de 30% para além do meu salário base agora, certamente não considerarei mudar de emprego tão cedo. Mateus fez uma pausa. Não tenho qualquer problema com a sua capacidade de trabalho. Não acredito. Pelo menos inicialmente, deve ter tido um preconceito contra mim. Obrigado, Sr. Mateus. Com certeza terei um bom desempenho e corresponderei à sua apreciação. Não se preocupe com o motivo pelo qual o seu chefe quer um aumento, apenas receba o dinheiro. Depois de ouvir isto, Mateus acrescentou rapidamente: vou fazer uma viagem de negócios à vizinha Y-City daqui a uns dias. Podes vir comigo. Viajar com o diabo. Eu sei que não há almoços grátis. Mas o aumento salarial em si foi tão emocionante que me deixou de bom humor durante todo o dia. Depois de sair do trabalho, fui para casa e liguei para o Headhunter para discutir a interrupção do processo. Também ficaram preocupados com o tamanho do meu aumento, uma vez que o orçamento do seu cliente não era suficiente. Para me impressionar, tiveram de oferecer um aumento de pelo menos 30%. Depois de desligar, agarrei casualmente uma cobra preta que tinha vindo do nada até mim e beijei-a. Querida, o meu chefe idiota deu um aumento ao papá. Vamos mudar-nos para uma casa maior daqui a 2 meses. Cobra. 7. No dia da viagem de negócios, apercebi-me que estávamos apenas eu e o Mateus, a assistente dele não iria connosco. A assistente Laura está na empresa para resolver uns negócios, disse Mateus ao passar e entrar no carro. Com o condutor no banco da frente, não queria deixar o meu chefe sozinho no banco de trás, por isso sentei-me com ele. O carro não era espaçoso, claro, e era a primeira vez que eu e o Mateus estávamos tão próximos. A viagem até à outra cidade foi longa. A princípio, preparei-me, preocupada que o meu chefe quisesse falar comigo, mas o Mateus estava quieto, a olhar para o tablet, aparentemente ocupado com o trabalho. Encostou-se, com os olhos fechados. Olhei para ele e, finalmente, durante a viagem tranquila, fechei também os olhos. Eu estava cansado da viagem. O carro deu um solavanco e dobrou uma esquina enquanto eu estava meio a dormir. Virei-me para a esquerda, esbarrando no ombro do Mateus. Recuperei a consciência e ele abriu os olhos. Sr. Mateus, peço desculpa, não queria, admiti. Baixei os olhos, sentindo o olhar do Mateus na minha cabeça. Passado um momento, ouviu dizer algo enigmático: o senhor não parece assim tão tímido. Cerca de meia hora depois, chegámos finalmente ao hotel. Só quando me aproximei da suíte com o Mateus é que acordei como se tivesse saído de um sonho. Ele disse: 2 quartos, escolha um. Já tínhamos reservado um quarto standard com 2 camas individuais com colegas anteriormente, e esta suíte num hotel de luxo foi graças ao Mateus. No início, pensei que teria de partilhar um quarto standard com o meu motorista. Não pensei muito nisso e fiz o check-in alegremente. Nessa noite, o parceiro organizou uma recepção. Na mesa, as bebidas fluíam umas atrás das outras. Estavam lá várias pessoas, mas éramos apenas o Mateus e eu. Ajudei a bloquear as bebidas durante algum tempo, mas não fui o alvo, o Mateus bebeu a maior parte do vinho sozinho. Depois, ajudei-o a sair. Não sei quanto é que o Mateus consegue beber, mas nem o melhor seria capaz de lidar com isso. O Mateus é bastante grande, e a maior parte do seu peso repousava sobre mim, respirando perto de mim. A única coisa estranha era que, embora a sua pele parecesse mais rosada do que o normal, parecia mais fria ao toque. Mais fria que a minha. No caminho de regresso, a minha cabeça ainda estava grogue e fechei os olhos para descansar.
De repente, o meu ombro ficou pesado, e o meu chefe ao meu lado inclinou-se para a frente enquanto o carro andava. Mateus permaneceu alheio e continuou a inclinar-se. Hesitei, depois levantei a mão para o endireitar. 5 minutos depois, voltei a sentir o peso no ombro. Não abri os olhos. Deixa lá. Éramos 2 homens adultos, e o Mateus tinha acabado de me dar um aumento, então o que havia de errado em ele se apoiar em mim? Ajudei-o a subir as escadas. O Mateus não se estava a sentir bem, e finalmente levei para o quarto, mesmo ao lado da cama. Tentei soltar-me e deixá-lo cair, mas ele não me largou. Não tive tempo para reagir e fiquei preso à cama. Senhor Mateus. O homem acima de mim pareceu abrir os olhos e olhar para mim. O seu rosto era tão bonito que fazia esquecer o seu género. A aparência de Mateus era realmente superior. Pensei que ele acordaria, pelo menos rebolaria e deitaria-se de lado. Mas, para minha surpresa, ele roçou subitamente o rosto no meu pescoço e encostou ao meu peito, imóvel. Não poderia discutir com alguém tão bêbado e inconsciente. Levantei a mão, empurrei-o e ajudei o meu chefe a descalçar-se. Assim, tapei-o com o cobertor e fui embora. Tomei um duche antes de ir para a cama. A minha cabeça estava um pouco tonta e dormi profundamente, mas não tranquilamente. O meu sonho mostrava a cobra que criámos em casa. O corpo e a cauda da cobra rastejaram sobre as minhas pernas, enrolando-se para cima, o seu toque fresco e sedoso espalhando-se das minhas coxas, cintura e abdômen até ao peito. Que sonho estranho! Quando acordei de manhã e vi as marcas vermelhas no meu corpo, fiquei atordoado. 8. Olhando para o espelho, vi manchas vermelhas não identificadas no meu peito, cintura e coxas. Eram semelhantes às que Pérola tinha provocado em casa. Mas o problema era que eu não estava em casa e a cobra não estava por perto. Alérgico, pensei. Depois de terminar de me lavar, vi o Mateus, vestido e a verificar os meus e-mails na sala. Parecia normal, não tão bêbado como na noite anterior. Senhor Mateus, bom dia. Bom dia. O Mateus olhou para mim. Pensei que as gentilezas tinham acabado, mas depois o Mateus disse, Lucas, obrigado pela tua ajuda ontem à noite. Fiquei um pouco surpreendido ao ouvir tais palavras do meu chefe, que normalmente é sério. Está tudo bem, Sr. Mateus, é o que devo fazer. Assim que acabei de falar, o senhor. Mateus tossiu 2 vezes. Sr. Mateus, sente-se mal? Não. O Mateus parecia um pouco estranho. Durante 3 dias nesta viagem de negócios, vivi e comi com este chefe. Para ser sincero, a vida pessoal do Mateus era um pouco diferente da que eu imaginava, mas, no que diz respeito ao trabalho, não estava errado ao culpá-lo, era realmente meticuloso. Na perspectiva dele, tudo bem, mas eu sou apenas um escravo pago. Alguns comentários privados são razoáveis, certo? No dia em que fiz o check-out, peguei no telemóvel e tirei algumas fotografias. Lucas, por que é que o senhor está a tirar fotografias? Perguntou o Mateus atrás de mim. Provavelmente não terei a hipótese de voltar a ficar num quarto tão caro, por isso estou apenas a documentar a minha vida, respondi. O meu chefe atrás de mim parecia engasgado e permaneceu em silêncio. Estava ansioso para voltar para casa durante todo o caminho de regresso. Ter um animal de estimação em casa vai certamente fazer com que sinta a sua falta. Voltei primeiro para o escritório. O Mateus disse-me para organizar os documentos em que tinha estado a trabalhar nos últimos dias e colocá-los na sua secretária, depois saiu. O meu colega Tiago, ao ver-me regressar, ficou muito entusiasmado. Lucas, deve ser difícil viajar com o patrão. Obrigada por nos proporcionares uns bons dias. Na verdade não. Hesitei. Esqueça. Já passava das 7 da noite quando cheguei a casa. Assim que entrei, comecei a procurar cobras por todo o lado. Pérola. Por vezes suspeito que a inteligência da Pérola é maior do que a das outras cobras, e também a mais forte. Não pode ser confinada numa caixa de transporte. Encontrei a cobra ao lado da minha almofada. Peguei-lhe com as mãos, deixando-a subir e enroscar-se. A sua língua esticou-se e eu beijei-a. Querida, tens saudades do papá? Ela parecia não gostar do termos pai e mordia-me sempre. Chiado. Sentes falta do mestre? Beijei-a novamente. Ela voltou a morder-me. Também não gosta de ser chamada de mestre. Então, irmão. E ela voltou a morder-me. Ri-me e peguei nela para argumentar com ela. Pérola, não podes ser minha chefe, pois não. Ela deixou de me morder. Além disso, antes de ter uma cobra, só tinha comichão, pensando nela de vez em quando. Agora que tenho uma, quero brincar com ela sempre que me apetece. E com esta cobra pegajosa, o problema é ainda maior. A época de acasalamento da cobra parecia durar bastante tempo, estava sempre inquieta e ansiosa por sair. Acariciei a cabeça da cobra. Pérola, queres uma fêmea? Compro-te uma. Mas tenho medo que vocês as duas ponham ovos, disse eu, um pouco preocupada. Só te quero como cobra, não como reprodutora. Ela voltou a morder-me. Depois de morder,
rastejou da minha mão para o meu pescoço, enrolando-se ali, imóvel. A minha vida diária depois de criar a cobra não foi muito diferente. Ia trabalhar como habitualmente e depois voltava para casa para brincar com a cobra. A cobra ficou cada vez mais pegajosa. Não sei se é um mal-entendido, mas sempre senti que a Pérola era a minha mascote. Desde que a criei, não só o meu salário aumentou, como o temperamento do meu chefe também melhorou significativamente. Embora ainda encontre defeitos, os meus colegas concordam que o Nosso Senhor Mateus se tornou muito mais dócil nos últimos tempos. Vale a pena os meus desabafos ocasionais em casa. Como esperado, pediram-me para fazer novamente horas extra nesse dia. O temperamento do meu chefe só melhorou, não que ele tenha aprendido a ser uma pessoa melhor. Eu deveria sair do trabalho a horas, mas com apenas alguns minutos restantes, o Mateus enviou-me um documento e pediu-me para o imprimir antes de sair esta noite. Eu estava a ranger os dentes. O Mateus ainda estava numa reunião de alto nível e tinha energia para me dar horas extra. Será que detesta sair do trabalho e não deixa ninguém sair? Quando finalmente terminei de organizar os documentos impressos, eram quase 8 horas. O escritório estava quase completamente vazio, apenas com a luz do escritório de Mateus ainda acesa. Será que ele gosta mesmo assim tanto de trabalhar? Fiquei do lado de fora da porta entreaberta do escritório e bati. Sem resposta. Senhor Mateus, estou aqui para entregar os documentos. Entre, uma voz rouca veio de dentro. Empurrei a porta e deparei-me com Mateus meio curvado no sofá da sua sala, com o braço direito erguido para proteger os olhos. Ele parecia exausto. Os workaholics podem cansar-se. Senhor Mateus, quer rever agora ou devo colocá-lo em cima da mesa primeiro? O Mateus puxou finalmente o braço e olhou para mim. Os seus olhos pareciam um pouco estranhos, mas as luzes da sua sala não eram suficientemente fortes para eu ver claramente. Lucas, vem cá. Aproximei-me. Sente-se. O olhar de Mateus permaneceu fixo em mim. O seu rosto parecia um pouco corado, mas não tinha bebido hoje. Senhor Mateus, sente-se mal, continuei, manifestando a minha preocupação enquanto subordinado. Precisa que o leve ao hospital? Não, Mateus fez uma pausa. Já comeu? Eu sorri. Ainda não. Obrigado. Eu pago-te. Queres juntar-te a nós? Fiquei surpreendido, mas a oferta era tão tentadora que aceitei. O pagamento do Mateus significava uma sala privada num restaurante com um preço de 4 dígitos por pessoa. Não percebia bem o mundo dos ricos. Mas isso não me impediu de desfrutar da refeição. O Mateus não comeu muito e passou a maior parte do tempo a ver-me comer. Senhor Mateus, não está do seu agrado? Não, disse Mateus. Cheguei a suspeitar que este rapaz me tinha convidado para experimentar mais alguns pratos. Lucas, perguntou de repente, é solteiro? Olhei para ele sem compreender. Solteiro. Quais são os seus requisitos para um parceiro? Ambas as questões soaram familiares, sobretudo a primeira. Quando entrei na empresa, uma irmã quis apresentar-me a alguém. O Mateus está a tentar ser um casamenteiro. Ele ainda está interessado nisso. Eu não percebi. Não, depende do destino, disse eu, um pouco divertida. Senhor Mateus, está a tentar apresentar-me a alguém. Os olhos do Mateus continuavam fixos em mim, o seu rubor ainda presente. Senti que ele não se estava a sentir bem, mas disse que estava tudo bem, por isso não sabia o que dizer. O que é que o senhor acha de mim? 10. Pela primeira vez na vida, comecei a pensar se percebia chinês. O meu chefe workaholic é gay. Senhor Mateus, pare de brincar. Não, disse ele. Espero que o senhor possa ser meu sócio. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele continuou, pode ver a minha aparência física. Além disso, estou financeiramente bem. Que tipo de casa gostaria? Qual é a marca e o modelo do carro? Senhor Mateus, vai manter-me. Não notei o ligeiro tremor na minha voz, completamente dominado pela sua arrogância. Mateus baixou os olhos e pensou por um momento. Ele disse, preciso de uma parceira. Não de uma amante, mas de tudo o que se consegue numa relação, como o meu parceiro, consegue-se ainda mais. Só consegui recusar a oferta por puro autocontrolo. Quase fugi. Tive medo que, se demorasse mais tempo, o meu amor inato pelo dinheiro me levasse a vender o meu corpo. Mateus não me alcançou, parecia que estava apenas a dar uma sugestão. Depois de regressar a casa, segurei a minha cobra e cheirei-a 2 vezes para me acalmar. Pérola, quase te deixei viver uma boa vida comigo. Por sorte, o teu dono ainda tem um pouco de autocontrolo, disse eu à cobra. A cobra preta enrolou-se na minha mão algumas vezes antes de rastejar em direção ao meu peito. Ocasionalmente, a sua cauda raspava em alguns pontos dentro da minha gola, e o toque frio causava um arrepio subconsciente que percorria o meu corpo, especialmente em zonas sensíveis. Sempre que isso acontecia, suspirava um pouco, a tua cobra é uma pervertida. Agora nem me atrevo a mostrar a pele em público, com medo que pensem que me estou a divertir demasiado em privado.
As marcas por todo o meu corpo não eram do meu companheiro, mas sim do meu animal de estimação. Quem acreditaria que aquele era um animal de estimação a sério se eu contasse a alguém? Depois desse dia, tentei evitar Mateus. Mas não havia como evitá-lo, era o meu chefe. Mas Mateus não falava muito. Não me importunava, pelo menos não no trabalho. Não havia sinal de nada. Até que apareceu uma transferência avultada na minha conta, com a nota donativo voluntário. O que significa? Olhei para a porta fechada do escritório. Não o confrontei diretamente. Em vez disso, tirei uma captura de ecrã e enviei ao Mateus, perguntando-lhe o que queria dizer. A pessoa com a nota, Sr. Mateus, respondeu. Estou à tua procura. Eu, Sr. Mateus, lembro-me que o rejeitei. A outra pessoa respondeu, quer queira quer não, não o vou devolver. Fique com ele. O dinheiro pode corroer os lucros de uma pessoa. Respondi novamente, não gosto de homens. Ele, mas tu não odeias os homens, odeias. Eu não conseguia realmente entender o que ele estava a pensar. De onde vinha toda esta suposta afeição? Mateus era bonito, rico e, embora a sua personalidade fosse um pouco duvidosa, havia definitivamente pessoas que se sentiam atraídas por ele. Porque eu? Somos amigos próximos. O Mateus mudou de repente e ofereceu o chá da tarde a todos os que estavam no escritório. A senhora Sofia, ao meu lado, riu-se baixinho, esta pastelaria não é barata, e o chá com leite é de primeira. O Sr. Mateus é um pouco exigente, mas é muito generoso. A senhora Sofia parecia ter-se esquecido de quem tinha enviado a proposta várias vezes no outro dia. Ser chefe de um pretendente é uma situação muito problemática. Se for bem conduzida, tudo corre bem. Se for mal conduzida, terá ainda de mudar de emprego. Preciso de arranjar tempo para conversar com Mateus. 11. Era mais uma sexta-feira, e os meus colegas estavam a sair do trabalho um após o outro. Terminei o meu trabalho e fiquei na minha secretária, à espera até que a última pessoa saísse. Assim, bati à porta do gabinete do Mateus. Não tem feito muitas horas extra ultimamente, e até o via sair cedo. Tem chegado tarde de manhã, constantemente atrasado. Os meus colegas discutiam em privado se o senhor Mateus tinha mudado. Bati à porta várias vezes, mas ninguém atendeu. Tinha a certeza de que o Mateus ainda não tinha saído do escritório. Depois de hesitar por um momento, empurrei a porta. No momento em que a abri, vi o Mateus caído no chão, com o tronco encostado à parede, aparentemente inconsciente. Rapidamente dei um passo em frente, ajoelhei-me e toquei-lhe levemente no ombro. Sr. Mateus, acorde. Sem resposta. Toquei-lhe no rosto novamente. O ligeiro rubor voltou ao rosto de Mateus, mas a sua pele continuava fria ao toque. A sua respiração continuava lá, mesmo inexplicavelmente rápida. Queria aproximar-me para ver como ele estava antes de decidir se ligaria para o 192. Então, um segundo depois, Mateus abriu os olhos. Encarou-me atentamente. Lucas. Soltei um suspiro de alívio. Sr. Mateus, o senhor acordou. Mateus ainda não parecia estar totalmente consciente. Limitou-se a olhar para mim e, de repente, inclinou-se, encostando-se a mim. Congelei, tentando instintivamente soltar-me, mas ele levantou os braços e abraçou-me com força. Finalmente senti o calor do Mateus, a sua respiração ofegante. Fique quieto, deixe-me apoiar-me no senhor, disse. Sr. Mateus, precisa que o leve ao hospital? Perguntei. Não, não estou doente. Como pôde desmaiar de repente se não estava doente? Baixo nível de açúcar no sangue. Não parecia. Os lábios do Mateus estavam rosados, nada parecidos com hipoglicemia. O meu corpo congelou de repente novamente. O inclinar do Mateus não era um verdadeiro inclinar. Conseguia sentir o seu rosto roçando suavemente no meu pescoço. Lenta mas estranhamente íntimo. Em algum momento, senti umidade. Lambeu com a língua. Eu não aguentava mais e afastei-me dele. Mateus percebeu claramente o que tinha feito, mas o seu rosto não expressava grande desculpa. Desculpe, já estou habituado. O que é que ele quis dizer com habituado? Eu não percebi. Sr. Mateus, consegue levantar-se sozinho? Na verdade, não. Pensando que aquele era o meu chefe, alguém que tinha sentimentos por mim e tinha feito outra transferência avultada, estendi-lhe a mão, com a intenção de me ajudar a subir para o sofá. O Mateus sentou-se no sofá, mas não me largou. Em vez disso, puxou-me para perto dele, inclinando-se para perto. Muito perto. O seu rosto estava contra o meu, as nossas respirações prolongando-se. Devia ter sentido repulsa por dois homens o fazerem, mas a minha sexualidade já era um pouco caótica, e agora sentia-me ainda mais agredida pelo seu rosto, sem saber como reagir. Lucas, por que é que não queres tentar? Perguntou ele suavemente. O Mateus olhou-me de forma estranha, dando-me a impressão de estar apaixonado por mim. Era a empresa, na zona do escritório, a olhar um para o outro e a falar de forma tão ambígua que parecia um caso.
Senhor Mateus, nós, provavelmente ainda não chegamos a esse nível de amizade, disse eu. Não, respondeu, como se estivesse a brincar. Na verdade, chegamos. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele perguntou novamente, nem pensar. Fiquei em silêncio por um momento. Não pode ser isso. A suposta perseguição de Mateus parecia mais um patrocínio ou uma regra tácita. Estava prestes a dizer algo mais. De repente, inclinou-se, os seus lábios pressionados contra os meus. 12. A mistura de lábios frios e macios e hálito quente, antes que pudesse reagir, os nossos lábios e línguas entrelaçaram-se. Só consegui dizer antes de qualquer palavra ser silenciada. O beijo do Mateus foi tão intenso e demorado, o toque desconhecido irradiante pelo meu corpo como uma corrente elétrica. Nem tive tempo de o afastar. E quando finalmente me consegui separar, instintivamente levantei a mão e dei-lhe uma bufetada. Estalo. Um som seco. Mateus, chamei pelo nome pela primeira vez, com o tom carregado de raiva. Está louco. O seu rosto corou ligeiramente por causa da bufetada, mas ele não estava zangado. Em vez disso, olhou para mim com um sorriso, aparentemente a saborear o beijo. Odeias beijar-me? O quê? Como é que ele se atreve a perguntar? O Mateus levantou a mão e tocou-me no rosto. Devido à minha saúde, posso não ter tempo e paciência para procurar um parceiro como os outros. Posso compensar isso de outras formas. Devido à minha saúde. Do que raio estava ele a falar? O Mateus inclinou-se e beijou-me novamente. Fiquei atordoada. Como se atreve? Mas no segundo seguinte, voltou a apertar-se contra mim, dando-me uma suave mordidela. Odeias isto? Perguntou. Com um rosto tão incrivelmente superior diante de mim, era difícil pronunciar a palavra ódio. Depois o Mateus pressionou com mais força, enfiando novamente a língua na minha boca. Ao início, resisti, mas ele agarrou-me o pulso e prendeu-me no sofá. A sensação do beijo, desconhecida, mas excitante, indescritivelmente prazerosa. Fiquei atordoada por momentos, depois abri os olhos e vi o Mateus, de olhos fechados, a beijar-me apaixonadamente, completamente desprovido da seriedade habitual no trabalho. Parecia um homem bonito, um homem cheio de fantasia. Voltando à minha primeira impressão do Mateus no dia em que entrou. Nessa altura, o meu colega analisou ao meu ouvido e concluiu, a figura do Sr. Mateus, o nariz, é óbvio que tem um forte apetite sexual. E agora, algo me pressionava a coxa. Foi só um beijo. Não me lembro quando o beijo terminou. Só me lembro do Mateus a debruçar-se sobre mim, a olhar-me nos olhos e a perguntar, Lucas, queres ser meu parceiro? Parceiro. Quanto a estar numa relação, não é um pouco cedo demais? Fiz uma pausa. Preciso de pensar sobre isso. O Mateus olhou para mim, passado um momento, disse, podemos beijar-nos outra vez. O quê? Estamos a beijar-nos quando não estamos juntos. Se estivéssemos juntos, o que farias? Mateus estendeu a mão e tocou-me no rosto, roçando o pulgar contra os meus lábios. Ele falou honesta e diretamente, quero dormir contigo, fazer isto contigo. Um desejo avassalador envolveu-me. O meu coração apertou, a minha mente perplexa com as minhas flutuações emocionais. Eu gostava dessa sensação. Faz isso com outras pessoas? Perguntei. Com outras pessoas? Repetiu Mateus, e depois disse, com mais ninguém. Só tive este tipo de relação contigo. Voltou a beijar-me, só pode ter um parceiro. Saí do escritório sonâmbula, com os lábios dormentes de tantos beijos. Não sei se é porque sonhei com isto durante o dia, mas quando fui dormir nessa noite, sonhei com Mateus. Ainda pediu um beijo, mas o beijo aconteceu na minha cama, e não no escritório. E talvez, no meu sonho, tenha obedecido. Quando acordei, exceto pela cobra, olhei para a confusão debaixo de mim e fiquei em silêncio. 13. A minha relação com Mateus tornou-se ambígua a partir de então. Mas esta ambiguidade pareceu-me um pouco bizarra. Quando é que a atitude do Mateus em relação a mim mudou exatamente? Brinquei com a cobra que tinha na mão. Era a única criatura viva nesta casa, para além de mim, que conseguia falar. Pérola, como pode o amor ser tão inexplicável? A cobra estalou a língua, mas não respondeu à minha pergunta. Era realmente linda aos meus olhos, e não resisti a beijá-la novamente. Não te escondas pela casa. Eu estava morta de medo quando cheguei a casa da última vez e não te vi, adverti a cobra. Se saísses a correr e alguém te visse, provavelmente pensariam que eras algum animal perigoso e matar-te-iam. Um dia, depois do trabalho, não a consegui encontrar. Procurei por toda a casa e até saí para a procurar até à meia-noite, vasculhando os arbustos e os cantos do bairro com uma lanterna. Incapaz de a encontrar, decidi tirar o dia seguinte de folga para procurar. Mas quando acordei nessa manhã, percebi que a cobra tinha, de alguma forma, voltado a adormecer no meu peito. Isto significa que ela não escapou, apenas se escondeu algures. Na verdade, bloqueei todas as saídas para o exterior e celeias que não podiam ser bloqueadas.
Uma cobrinha destas não consegue abrir a porta e escapar sozinha. Mais um dia de trabalho, a chegar ao final do dia. O Mateus enviou uma mensagem: não saia depois de sair do trabalho, venha para o escritório. Fiquei a olhar para a mensagem por um longo momento de ressentimento. Pensei em simplesmente ignorá-la e ir-me embora quando chegasse à altura. No momento seguinte, a assistente Laura, que acabava de sair da sala do Mateus, chegou com um recado: Sr. Lucas, o Sr. Mateus quer que o senhor venha. Que imbecil. Entrei lentamente na sala do Mateus, mas assim que entrei, alguém me puxou para o lado. Mateus, por algum motivo, estava à espreita perto da porta, como um espreitador à espera da sua presa. Lucas, gritou. Antes que pudesse responder, alguém agarrou o meu queixo e beijou-me. Um beijo muito ansioso. Faltavam cerca de 10 minutos para o final do turno, e até havia colegas a circular no exterior. A única forma de evitar ser notada parecia ser suportar silenciosamente aquele beijo. Tentei afastá-lo, e consegui. Sr. Mateus, não estamos numa relação em que nos podemos beijar casualmente, pois não. Limpei os lábios. O Mateus olhou para mim, depois puxou-me para dentro e empurrou-me para o sofá. Ele não se mexeu mais. Até que os colegas lá fora se foram embora um. Quando estava quase na hora, pegou nas chaves do carro e disse: Vamos. Para onde? O Mateus olhou para mim e disse: Espero que possamos rapidamente tornar-nos numa relação em que nos possamos beijar a qualquer hora. O que é que ele quis dizer? Hesitei, mas mesmo assim seguiu. Eu queria ver o que este tipo estava a aprontar. Assim, o Mateus levou-me a um condomínio residencial de alto padrão perto do escritório. Um jovem de fato e gravata encontrou-nos num determinado andar e depois foi embora. Este é um apartamento amplo, de um só piso e de uma unidade. Sr. Mateus, o que quer dizer? O Mateus baixou os olhos e olhou para mim. Pedi a alguém para dar uma vista de olhos a imóveis nas proximidades. Este é o único perto do escritório, e a decoração é muito boa. Se gostar, prepara os documentos amanhã, e eu compro-lhe. Chinês. Pela primeira vez na vida, senti verdadeiramente o poder de uma bala açucarada. Comprar. Não gosta? Perguntou. Não, levei a mão ao coração. Parecia que algo tinha acabado de se partir. O quê? A minha moral e os meus valores. 14. Era disso que Mateus estava a falar, uma forma mais direta e eficiente de cortaju. O tipo difícil de reproduzir. Ficou atrás de mim, em frente à janela do chão ao teto, abraçando-me naturalmente. Mateus, lembrei-lhe, não estamos juntos. Alguém me picou a nuca. A pessoa atrás de mim disse: Eu sei. Pensei nisto como um salva-vidas. Estou a sentir-me um pouco em baixo. O seu tom era firme, mesmo com vontade de namoriscar. Não parecia nem um pouco chateado. As casas são muito caras. Mesmo que estejam atrás de alguém, ninguém lhes daria uma casa imediatamente, disse eu. Parece mais um patrocínio. O Mateus beijou-me a concha da orelha por trás e disse: Leve. Estou a falar a sério. Lembre-se de trazer o seu documento de identidade amanhã e volte depois do trabalho para assinar o contrato. Será que ele ouviu o que eu estava a dizer? Afastei-me dele, um pouco irritada. Pode, por favor, parar de agir como se estivesse no cio. Com aquela cara, parecia que a sua mente estava confusa. O Mateus riu-se baixinho e acusou-me baixinho de o forçar. Depois de termos terminado de procurar casas e de jantar, o Mateus levou-me de volta para casa. Assim que descemos, ele insistiu em seguir-me para o andar de cima. Sr. Mateus, estou a alugar um lugar pequeno, não dá para acomodar um gigante como o senhor. Ele disse: Está bem. Vou subir e sentar-me um pouco. Tens medo que eu te coma? Ele seguiu-me. Sentado no meu pequeno apartamento de um quarto, não se sentiu minimamente desconfortável. Dei um aviso: tenho uma cobra. Tens medo de cobras? Mateus sorriu: Não. Depois de entrar em casa, fui à procura da cobra. Na maioria das vezes, a pérola estava na minha cama. Mas hoje, não sei para onde ela foi. Mateus, o que procuras? Eu, a minha cobra. Está a falar de uma cobra preta? Perguntou. Parei e olhei para ele: Viste? Mateus assentiu: Estava no frigorífico e desapareceu no ápice. Fui à sala e procurei, mas ainda não havia sinal da cobra. Mateus sentou-se no sofá, sem qualquer pudor em ser um estranho. Ele disse: Talvez ele seja tímido e esteja escondido. Lancei-lhe um olhar pesaroso. Gostas tanto desta cobra? Claro. O Mateus sorriu. Está sentado agora. Quando é que vai embora? O Mateus bateu no assento ao lado, gesticulando para que eu me sentasse. Mas assim que me sentei, ele inclinou-se, pressionou a mão na minha nuca e beijou-me. Instintivamente, tentei afastá-lo, mas uma mão encontrou o caminho até à minha cintura, deslizando para dentro da minha roupa e recuando lentamente, esfregando a ponta dos meus dedos. Senti um formigueiro no cóccix.
O único som no ar era o dos beijos. Depois de um longo momento, o Mateus afastou-se um pouco, observando o meu corpo subir e descer com a minha respiração. Voltou a inclinar-se, acariciando a minha bochecha com a ponta do nariz. Lucas, tu gostas mesmo bastante de mim, não é? Reagiu ao beijo, acrescentou. Estendi a mão e afastei-lhe o rosto, ofegante, dizendo, infeliz, está a ser beijado e tocado, sente alguma reação. Ele sorriu, roçando a ponta dos dedos na minha barriga, onde a minha saia estava dobrada para dentro. Depois, sem que eu me apercebesse, ele desceu. Eu gemi. O Mateus não disse nada e beijou-me novamente. 15. Eu não entendo mesmo Mateus. Nas circunstâncias daquela noite, foi tudo natural. Beijou e tocou, aproveitando tudo o que devia. Não me importava de retribuir, por isso também lhe toquei no peito e nos abdominais, que geralmente ficavam escondidos sob o fato. Mas, enquanto descíamos, o Mateus agarrou-me a mão. Cutucou-me, aliviando o seu desejo crescente, mas rejeitou os meus avanços. Ele pareceu um pouco ingrato. Mandei-o ir embora, mas o Mateus carregou-me de volta para o quarto, atirou-me para a cama e continuou a beijar-me. Aceitaste ser minha parceira, disse, com o beijo desleixado acompanhado das palavras, quer passar a noite aqui. Ele disse que sim. Sussurrou-me isto ao ouvido agora mesmo, no sofá, enquanto me ajudava. Quanto a um relacionamento, mesmo que não tenha começado saudável, Mateus parecia incrivelmente excitante naquela altura. Nem pensei nas promessas açucaradas dele e simplesmente concordei sem pensar. A luxúria cegou-me. Consegues mesmo viver num lugar como este? Pensei na riqueza e na grandeza do Mateus e depois olhei para o meu minúsculo apartamento alugado. Parecia que ele não se encaixava. Ok. Então acordei à meia da noite e dei por mim a ser abraçada com força. A cabeça do Mateus estava enterrada nos meus braços. Estava sem camisa, tinha tomado banho antes de dormir e ainda tinha as calças vestidas. Eu queria virar-me, mas não conseguia. Deixa lá, o abraço dele era muito confortável, não quente, mas fresco. Não sei se foi por causa do Mateus, mas a Pérola passou a noite fora, e eu também não fui vista na manhã seguinte. Quando cheguei ao trabalho, nessa manhã, o Mateus e eu entramos no escritório ao mesmo tempo. Passado um bocado, ouvi alguém a coscovilhar por perto, visto que o Sr. Mateus não mudou de roupa hoje. O que é que isso significa? Ele não foi para casa ontem. Meus caros colegas, não sejam tão perspicazes. E assim, do nada, eu e o Mateus, o meu chefe, começámos a namorar. Antigamente, pensava que os romances no escritório eram só para doentes. Quem quer enfrentar os colegas no trabalho e depois sair? Agora tornei-me essa pessoa doente. E ainda sou subordinada dele na empresa, só que... Éramos empurradas para a secretária e beijávamos-nos durante os relatórios de trabalho. O Mateus, ele está no escritório. Ele estendeu a mão para me limpar os lábios e cantarolou, está bem, não se vê. Queres levar-te a ver o carro depois do trabalho? Perguntou novamente. Não tenha pressa. Acabei de obter a escritura daquele apartamento grande, e ele está no meu apartamento alugado, à espera que eu faça as malas e me mude. Conheci um rapaz rico no meu primeiro encontro, por isso preciso de ter calma. Por algum motivo, o Mateus tem ficado no meu apartamento alugado nos últimos dias, fazendo com que a minha cobra se mantivesse afastada. Só a vi algumas vezes. Tenho vergonha de dizer que, em vez de encontrar uma parceira para a cobra, encontrei uma para mim. Nessa tarde, o Mateus estava fora a discutir um negócio. Não tinha nada para fazer, por isso saí do trabalho a horas e voltei para arrumar as minhas coisas. A cobra ainda não tinha desaparecido. Vi-a brevemente ontem à noite, enquanto o Mateus tomava banho, mas ela desapareceu rapidamente. Afinal, já vivemos nesta casa há vários anos, por isso temos muita coisa. Principalmente no armário, há tanta roupa que nem caberiam várias caixas. No entanto, encontrei algo no meu próprio armário que não pertencia ali. Uma gravata bordeaux com estampado de folhas de bordo. Não era estranha, até lhe parecia familiar. Se bem me lembro, o Mateus tem uma idêntica. Esta não é, definitivamente, minha. Embora o Mateus tenha ficado aqui nos últimos dias, trouxe as suas próprias roupas todos os dias, apenas os mesmos 2 ou 3 conjuntos, o que claramente não inclui esta gravata. Mesmo que fosse dele, não deveria estar escondida entre as minhas roupas de inverno. Não. 16. Por coincidência, o Mateus enviou-me uma mensagem a perguntar o que eu estava a fazer. Respondi, vou comprar comida para a cobra atrair. Não venha hoje, ela está assustada. Depois de enviar esta mensagem, fui-me embora. Assim, enviei uma mensagem ao proprietário, a pedir as imagens de segurança do corredor de há uns tempos. A minha relação com o proprietário tem sido boa nos últimos anos, pago o aluguer em dia. Enviou-me o vídeo porque suspeitava de um ladrão. A câmara de segurança do outro lado do corredor foi instalada pelo proprietário e pode armazenar imagens de há um mês. Foi mais ou menos nessa altura que encontrei a cobra. Com sentimentos contraditórios, cliquei nela.
As imagens de segurança mostraram que na primeira segunda-feira de manhã depois de ter encontrado a cobra, logo após eu ter saído de casa, chegou alguém. Bateram à porta e entregaram um saco à pessoa que estava lá dentro. Como é que outra pessoa poderia estar lá dentro enquanto eu estava fora? No entanto, o estafeta do vídeo virou-se e eu fiquei atordoado. Era o motorista do Mateus. Logo de seguida, a porta interior abriu-se oficialmente e viu Mateus, depois o meu chefe e alguém que não conhecia bem, a sair do meu apartamento alugado. Eu vivia neste apartamento há vários anos e quase não havia espaço para ninguém, muito menos para um homem adulto com quase 1,75 metros. Algo de estranho estava a acontecer ao meu redor. Ao ver as imagens do circuito fechado de TV em alta velocidade, o Mateus apareceu nas imagens depois de eu ter saído de casa ou antes de eu regressar. Uma hipótese ridícula formou-se na minha cabeça. Que raio de pessoa é este meu novo namorado? Só cheguei a casa às 20 horas. O quarto estava silencioso quando entrei. Os meus olhos estavam cansados de ver o circuito fechado de TV, por isso fui tomar um banho. Quando saí, vi a cobra que andava a perder nos últimos dias, enrolada na cama. Aproximei-me e peguei nela. Ela obedeceu e, instintivamente, enrolou-se no meu braço. Estávamos, logicamente, apenas eu e ela no quarto. Com a cobra enrolada na minha mão, liguei para o Mateus, mas, como era de esperar, ninguém atendeu. Mandei-lhe uma mensagem, mas ele também não respondeu. Desligando o telefone, os meus olhos pousaram na cobra que tinha na mão. Ela lambia a língua, roçando-se em mim. Eu não disse nada, os meus dedos pousados na cobra, acariciando-a da cabeça aos pés, incluindo a cauda sensível. Claro que toquei em zonas ainda mais sensíveis. Nem uma única vez, porém, voltei a tocá-la, até que toda a cobra tentou soltar-se das minhas mãos. Claro, recusei, e ela fingiu morder-me. Atreves-te a morder-me? Vou expulsar-te. Não te quero mais, disse calmamente. Então a cobra simplesmente abriu a boca, mas não mordeu. Enrolei-me e enrolei-me até ela desistir completamente de lutar. Pérola, chamei. No segundo seguinte, chamei outro nome, Mateus. A cobra congelou. Eu não acredito muito na existência de fadas neste mundo, mas podes explicar porque é que a câmara de vigilância do corredor te captou a entrar e a sair livremente da minha casa, e porque é que, quando vi a cobra, não te consegui ver, e porque é que, quando te vi, não consegui ver a cobra. A cobra na minha mão não se mexeu. Parecia estar a fingir-se de morta. Atirei a cobra para a cama e disse friamente, se continuar a fingir-se de morta, vamos acabar. Então, vi algo que destruiu a minha visão do mundo. A cobra que se tinha enfiado no meu cobertor transformou-se, diante dos meus olhos, num homem nu, enrolado no meu cobertor. A cena era tão bizarra, no mínimo assustadora. Aquela cara de superioridade agora até parecia sedutora. Senti que, de acordo com o raciocínio humano, deveria ter corrido, e de facto corri. Mas falhei. Alguém agarrou a minha mão. Lucas, ouve-me. 17. Mais uma vez, examinei o homem na cama e fiz-lhe a pergunta que não me saía da cabeça. De que espécie é? Uma fada. Mateus fez uma pausa. Eu sou uma cobra. Cobra. Do tipo que come pessoas. Não, as cobras não são fadas, sussurrou Mateus, aproximando-se. São uma raça formada a partir de diferentes espécies e caminhos evolutivos em tempos antigos. Apanhaste-me, por isso não me podes abandonar. Como poderia eu saber que tipo de cobra tinha encontrado? A raiva escondida ainda estava lá. Dei-lhe um pontapé e ao cobertor para fora da cama. Deve-me uma explicação. O Mateus, enrolado na manta, sentou-se no tapete ao lado da cama, agarrando uma perna, e conversou bastante. Por exemplo, a sua família, relativamente antiga, transmitida de geração em geração, tornara-se relativamente rara. As cobras adultas têm um período de cio todos os anos e precisam de encontrar um parceiro para aliviar o cio. Já era adulto há 10 anos, mas nunca tinha encontrado uma companheira adequada, por isso estava apenas a tentar sobreviver. Até que o encontrei mais cedo, quando estava inconsciente na empresa, transformado numa cobra. As cobras só podem ter um parceiro. As costas só podem ter um parceiro. Costas costumavam ser verdade, mas o conceito mudou. Mas há sempre quem quer apenas um. Mateus encostou-se a mim. Mais alguma coisa que queira saber? Eu conto-lhe. Não me abandone. A minha mente estava a digerir tudo o que acabara de ouvir. Era tão fantástico que existissem outras espécies para além dos humanos neste mundo. Quando finalmente me acalmei, olhei para a pessoa que estava à minha frente. Estava nu da cintura para cima, com a minha manta enrolada nele. Mateus, disse eu, um pouco atordoado. Se é uma cobra, então a sua anatomia é igual à sua anatomia humana. Foi por isso que te recusaste a deixar-me tocar-te antes. Puxei o cobertor, mas ele não se mexeu. Mateus. Queres ver? Tenho medo de te assustar. Fiquei curioso. Então ele disse, consegues ver? Desta vez, o cobertor foi levantado. Um novo mundo voltou a abrir-se para mim.
Este novo mundo estava cheio de vida. Elas ficam sempre assim. O Mateus suspirou, ajoelhando-se direito no tapete, olhando para mim. Lucas, ainda estou no cio. No cio. Voltei a olhar para baixo, percebendo de repente o que eu, a sua suposta parceira, teria de passar para o ajudar. Uma súbita onda de recuo invadiu-me. Mateus, acho que seria melhor encontrares alguém da tua própria espécie. Antes de terminar, o Mateus passou o braço à volta do meu pescoço e beijou-me. Tínhamos esquecido de aprender sobre as cobras, sobre quanto tempo dura o seu acasalamento. Senti-me como se estivesse morrendo. O Mateus sussurrou-me ao ouvido: não, estás bem. Não te vou fazer mal. Aquelas palavras eram como disparates na cama. O facto de não conseguir sair da cama no dia seguinte era prova disso. O Mateus abraçou-me e disse que tinha pedido licença. Abri os olhos e olhei para ele, ainda um pouco distante. No que está a pensar? Recuperei os sentidos. Nada. Só estava a pensar em fazer sexo com a minha própria cobra e a pensar que era um pervertido. Ele sorriu. Somos parceiros, disse Mateus. Se gosta mesmo de ser o meu mestre, tudo bem. O seu cio acabou. Por enquanto. Por enquanto. Mateus explicou, ser cobra não significa que os nossos hábitos sejam completamente idênticos aos das cobras. Só temos mais um período de cio, mas podemos ser como os humanos durante todo o ano. Vamos acabar. Eu estava tão cansado. Mateus, não, eu amo-te. Não precisa de me amar assim. Ele riu-se novamente, mas gostas quando é bom. Eu tapei-lhe a boca. Poucos dias depois de fazer as malas, mudei-me completamente da casa alugada onde vivi durante vários anos para a casa que o Mateus me deu. Ele também se mudou. O Mateus já não se transformava em cobra na maior parte do tempo, mas eu ainda carregava muitos traços disso. A nossa nova casa era enorme. Do quarto, da cama, à sala de estar, à casa de banho, ao escritório e às várias janelas do chão ao teto, não havia lugar que Mateus não adorasse. Mais tarde, até se mudou de carro. Comprou-me um carro que, com o meu salário, provavelmente demoraria 10 anos a construir sem comer nem beber. Por que é que não se está a concentrar? Perguntou Mateus, um pouco insatisfeito. Eu disse, estou a tentar experimentar a sensação de ser mimado. No segundo seguinte, senti uma forte bufetada nas nádegas. A pessoa atrás de mim cerrou os dentes e disse, é culpa minha ganhar mais do que tu, ter mais dinheiro do que tu e gastar dinheiro contigo. Se ganhar mais do que eu e gastar dinheiro comigo, definitivamente não serei tão descuidado como você. Ele parecia bastante satisfeito. Então, na sua opinião, é possível eu ficar mais rico do que você com o meu próprio trabalho árduo nesta vida? Perguntei sinceramente. Improvável, uma voz fria e implacável veio de trás de mim. História paralela. O período de cio do Mateus ocorre uma vez por ano. E durante este chamado período de cio, os seus desejos são muito maiores do que o normal. Durante este período, tira sempre uma folga para trabalhar em casa. Mas não posso tirar férias longas. Exceto aos fins de semana, ainda tinha de ir trabalhar, apesar dos seus repetidos pedidos. Cheguei atrasada com um cliente nesse dia e, quando cheguei a casa, estava escuro como breu. Assim que entrei no quarto, vi a minha roupa, toda virada para fora, a tapar o homem na cama, incluindo as minhas cuecas. O Mateus abriu os olhos e olhou para mim com uma ponta de ressentimento, como se estivesse com muitas dores. Aproximei-me, desabotoei a camisa, montei-o e inclinei-me para o beijar. Voltei. O Mateus respondeu rápida e apaixonadamente. Por que tão tarde? Uma reunião de negócios. Ficou descontente, mas não resistiu aos meus avanços e, no final, todas as suas queixas se transformaram num beijo apaixonado. Fim da história.